do Governo do Estado de São Paulo, bem como do Governo do Estado do Pará. Em nome da FENAJU, gostaríamos de agradecer os patrocinadores deste primeiro CONAGE: CGI-BR, o Comitê Gestor de Internet no Brasil; NIC.br, o Núcleo de Informação e Coordenação do .br; a ANBC, Associação Nacional dos Birôs de Crédito; Solute Certificação Digital; Serasa Experian; Boa Vista SCPC; A2 Soluções Inteligentes; Desenvolve; SOSIC, Sociedade Irmãos Claudino; Sicredi; Sindilei, o Sindicato dos Leiloeiros do Estado do Rio Grande do Sul; Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo; Fecomércio e Luarte Lubrificantes. Convidamos a todos a assistirem ao vídeo da CGI NIC, que muito nos honra com o seu apoio. O .br está comemorando 30 anos. Ele foi incluído no país antes mesmo da internet existir. O .br é um domínio de topo para o código do país BR. Como todo domínio de topo, ele é usado para identificar o sobrenome dos endereços e serviços da internet. Quando a internet ainda não existia no Brasil, já tínhamos o BR registrado para identificar máquinas das redes acadêmicas que já operavam aqui, como BitNet e RedNet. E foi assim que tudo começou. Em 18 de abril de 89, João Postel, Ayana, delegou o domínio BR ao grupo que operava redes acadêmicas na FAPESP. Postel considerou que essa comunidade brasileira já tinha maturidade para administrar o BR diretamente. Em pouco tempo, as redes acadêmicas originais, BitNet e RedNet, foram substituídas pela internet. Em janeiro de 91, já tínhamos a primeira troca de pacotes usando o TCP/IP. Outro marco importante foi a criação da estrutura de nomes sobre o BR. À época, as universidades ficaram diretamente debaixo do domínio BR. E, em sequência, foram criadas as primeiras categorias voltadas para governo, GovBR, empresas, ComBR, organizações sem fins de lucro, ORG-BR, e as Forças Armadas, MIL-BR. Em 1995, tanto no Brasil como em outros países, a internet comercial veio à tona. Imaginava-se inicialmente que o brasileiro teria dificuldades com a internet comercial porque o conteúdo dela tendia a ser em inglês. Isso foi logo desmentido com o surgimento de um vasto número de provedores com conteúdo em português. Em 95 foi criado o Comitê Gestor da Internet do Brasil para coordenar e integrar as iniciativas relacionadas à rede no país. A internet e o .br cresceram e o NIC.br, uma entidade sem fins de lucro, foi criado para administrar o domínio e assumir outras obrigações. Hoje temos 4 milhões de domínios registrados, uma das maiores bases do mundo. A receita arrecadada pelo registro de nomes sobre o BR, além de manter esta atividade com excelência técnica, provendo inclusive cópias de servidores em países como a Alemanha, Coreia do Sul, Estados Unidos e outros, reverte a verba que recebe em ações para benefício da internet no Brasil. Por exemplo, o NIC opera cursos de troca de tráfego, promove cursos de capacitação para profissionais, dissemina IPv6, produz pesquisas sobre o uso da internet, entre outras atividades. Para você fazer parte dessa comunidade que registrar no BR, não faltam opções. São mais de 120 subdomínios disponíveis em diversas categorias. Nesses 30 anos de BR, temos muito a comemorar e muito a agradecer. O trabalho segue em expansão. O CGI-BR e o NIC.br continuam em busca de uma internet cada vez melhor para o país.
Convidamos para que componham o palco os nossos anfitriões, a senhora Silene Sabino, presidente da Federação Nacional das Juntas Comerciais, Walter Yoshi, presidente da JUSESP, a Junta Comercial do Estado de São Paulo. Convidamos também a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, Patrícia Ellen, que representa neste ato o governador do Estado, João Dória. Convidamos o governador em exercício do Distrito Federal, Paco Brito. Convidamos o secretário de Soluções e Modernização do Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República, Nizar Hatib Drey. Convidamos a diretora substituta do Departamento de Registro Empresarial e Integração do Ministério da Economia, Anne Caroline Nascimento. Convidamos a senhora Alzemir Porto, vice-presidente da FENAJU e da Junta Comercial do Estado do Piauí, JUSEP. Convidamos também o senhor Carlos Alberto D'Ambrosio, vice-presidente da FEComércio, representando o presidente Abraham Scheiman. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional e, na sequência, o hino da FENAJU.
Nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença dos senhores Hamilton de Brito Júnior, presidente do Sindicato das Sociedades de Fomento Mercantil, Factoring, do Estado de São Paulo. Jonas de Magalhães Carta Preta, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Conselheira Inês Justina dos Santos, representando neste ato o presidente do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, Márcia Luiz Alcazar. Agradecemos também ao senhor Antônio Laércio Herren, representando Marcelo Cono, da Secretaria Especial de Modernização do Estado, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Senhor Roberto Longo Pinho Moreno, presidente em exercício da Associação Paulista de Supermercados, APAS. Paulo Chueri, diretor do Departamento Sindical e de Serviços da Fiesp, representando o presidente Paulo Scaff. Osiel Estevão, secretário do Conselho do SEBRAE São Paulo, representando o presidente Tirso Meirelles. Celso Mugione, procurador de Justiça do Estado de São Paulo. Sr. Clodoaldo Passe Filho, representando o secretário de Estado de Logística e Transportes, João Otaviano Machado Neto. Sejam todos muito bem-vindos. Nós também registramos o contato da equipe da senhora Cláudia Campos, responsável pela agenda do presidente Jair Bolsonaro, que agradeceu o convite e justificou a sua ausência em razão de agenda em Manaus. Para as boas-vindas a todos, ouviremos o presidente da JUSESP, Walter Yoshi. Boa noite a todos e a todas, amigos e amigas. Quanta luz! Eu quero agradecer muito a presença de cada um de vocês, amigos e amigas que vieram de vários estados. Aqui estamos em 27 estados do Brasil todo. Hoje é um dia de chuva em São Paulo, e quando chove em São Paulo é muito complicado. Eu recebi várias mensagens de WhatsApp de amigos, de colegas de trabalho, pedindo desculpas, porque a chuva realmente atrapalhou a comunicação e, sobretudo, a mobilidade na nossa cidade. Eu quero ser muito breve, quero dizer que é uma alegria muito grande receber São Paulo, sediar o primeiro CONAGE aqui na nossa capital do estado de São Paulo. Quero aqui primeiro saudar a secretária, a minha secretária, a nossa secretária Patrícia Ellen, que aqui representa o nosso governador João Dória. Eu quero agradecer muito a secretária Patrícia Ellen, ela que tem nos apoiado e confiado o trabalho da Junta Comercial. Eu, juntamente com a nossa vice-presidente Adriana Foz, e na sua pessoa, eu quero cumprimentar todos da nossa equipe, da nossa competente equipe, e é justamente através das diretrizes do governador, das diretrizes da secretária Patrícia Ellen, que a Junta Comercial tem se modernizado. Então, Patrícia, muito obrigado por todo o apoio. Você que não para, acabou de chegar da Califórnia, de uma missão muito importante, trazendo investimentos para o nosso país, sobretudo na área de tecnologia, e, com certeza, se São Paulo hoje enfrenta os desafios da economia, e que praticamente cresce esse ano 1,9% a 2%, porque o nosso governador tem cobrado muito. E se tem uma pessoa aqui, da equipe do governador, que tem trabalhado muito para a geração de empregos, é a nossa chefe, Patrícia Ellen. Muito obrigado pela consideração, Patrícia, de você estar com todos nós nessa noite. A sua presença fortalece muito a Junta Comercial de São Paulo e todas as juntas do Brasil. Muito obrigado. Quero também agradecer a presença honrosa do senhor Paco Brito, vice-governador do Distrito Federal, que agora, nesse momento, é o governador em exercício. Muito bem-vindo, governador, pela sua presença, que tem nos apoiado lá em Brasília, inclusive, com espaço da Junta Comercial, da FENAJU, lá na Junta de Brasília. Saudar de forma muito especial a nossa presidente da FENAJU, Silene Sabino. Obrigado, Silene. Parabéns pelo seu trabalho. Nós que acompanhamos a sua dedicação, as juntas do Brasil devem muito a você,
a sua vontade, tenacidade e a sua liderança. Eu quero, juntamente com a nossa presidente Silene, saudar todos os presidentes, vice-presidentes, secretários-gerais, o pessoal de TI, todos que vieram de todo o Brasil compor esse congresso, na pessoa da nossa vice-presidente da FENAJU, doutora Alzeni Porto, que é presidente da Junta Comercial do Piauí, é a nossa senadora. Saudar também a Anne, que é que representa o DREI, muito obrigado pelo apoio. Saudar o secretário Nizam, que veio aqui a São Paulo também nos acompanhar. Saudar o nosso vice-presidente da FEComércio, Dr. Carlos Alberto D'Ambrosio. Por favor, deixe um grande abraço ao nosso presidente Abraham Scheiman. E, na pessoa do Dr. D'Ambrosio, quero saudar todas as entidades que estão aqui, são parceiras das juntas comerciais do Brasil. E quero também agradecer o apoio que nós temos recebido da Receita Federal do Brasil, e aqui em São Paulo nós temos agora a presença do Dr. Jonas Catapreta, superintendente adjunto da Receita Federal do Brasil em São Paulo. Eu quero pedir desculpas e permissão, são muitas autoridades que já foram nominadas, mas eu quero agradecer de coração a presença de todos os senhores e senhoras, vogais, pessoas que vieram de todos os cantos do nosso país para prestigiar o primeiro CONAGE. E, como anfitrião dessa primeira edição do CONAGE, quero manifestar minha imensa alegria e satisfação por receber este evento de grande importância que reunirá nos próximos dias as 27 juntas comerciais do Brasil para discutir políticas de fomento ao empreendedorismo, apresentando propostas para os serviços de registro empresariais no país. Um dos grandes desafios do Brasil, nas últimas décadas, tem sido oferecer melhores condições ao setor produtivo. E parte do problema está ligado às dificuldades e complexidades que envolvem a iniciativa de se abrir uma empresa, ocasionando pela burocracia. Esse evento surge de uma iniciativa sensível à necessidade de desburocratizarmos processos para melhorarmos ainda mais o ambiente de negócios. Essa troca de conhecimento, que aqui será proporcionada entre os estados, onde cada um traz sua experiência através de suas políticas estaduais, culminam na contribuição para o desenvolvimento econômico do Brasil. Em tempo, ressalto que este é um momento bastante especial também para a JUSCESP, pois nesse momento, nesse ano de 2019, temos desenvolvido um trabalho de sinergia com todos os nossos colaboradores, competentes colaboradores, que, empenhados, têm permitido alcançar resultados para as transformações que simplificam a vida do empreendedor. Recentemente, em um compromisso com o governo federal, implantamos a plataforma do novo integrador estadual, VRE RedeSim, onde conectamos em um único ambiente os 417 prefeituras conveniadas. Nossa meta é chegar a 100% até o final do ano. Receita Federal do Brasil, Secretaria da Fazenda do Estado, órgãos de licenciamento com o intuito de colaborar com a vida do empreendedor, fazendo com que ele deixe de percorrer trâmites em diversos lugares distintos, dando celeridade aos processos. Essa iniciativa reflete no empenho de São Paulo para melhorar o ambiente de negócios do país e, com isso, contribuir com uma avaliação positiva do Brasil no relatório Doing Business do Banco Mundial. Por fim, quero parabenizar os organizadores da primeira edição do CONAGE e a todos os envolvidos, pois sabemos que este é um evento de grande valia, pois juntos, nesse ambiente de profusão e disseminação de ideias, muitas podem ser soluções a serem geradas para contribuirmos ainda mais com o desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil. A todos nós, participantes, um excelente congresso. Nosso muito obrigado. Nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença da senhora Adriana Flose, vice-presidente da JUSCESP. Senhoras e senhores, ouviremos a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, Patrícia Ellen, que neste ato representa o governador do Estado, João Dória.
Ótimo. Com a palavra, a presidente da FENAJU e da JUSEPA, senhora Silene Sabino. Boa noite a todos. Eu quero começar agradecendo muito, agradecendo toda a equipe da JUSESP que nos acolheu e foi um braço muito forte para nós aqui em São Paulo. É o nosso primeiro congresso, foi um desafio muito grande e a gente teve um apoio grande, por isso a gente está conseguindo realizar o nosso congresso. Quero saudar o presidente Walter Yosh, nosso anfitrião, um lorde presidente, muito obrigado pelo seu apoio e parabéns pelo seu trabalho. Quero saudar a doutora Patrícia Ellen, que neste ato representa o governador João Dória. Secretária, eu imagino como deve ser a sua lida. Também faço corrida bastante, e eu sei o quanto a nossa vida é corrida. Eu sei o que a senhora conseguiu fazer para estar aqui hoje à noite com a gente. Muito obrigada mesmo pela sua presença. O nosso querido governador Paco Brito, nosso padrinho, que nos ajudou muito na sessão da nossa primeira sala, do nosso primeiro ponto físico, lá em Brasília, com seu apoio, com o apoio do presidente Walid, nós conseguimos inaugurar a sede da FENAJU. Muito obrigada, governador. Saudar o doutor Nizar. Muito obrigada pela sua presença. O senhor veio de Brasília hoje para nos prestigiar. Muito obrigada. Querida Anne Caroline, muito obrigada pela sua presença, representando aqui o DREI. A minha querida Alzeni Porto, minha vice-presidente, muito obrigada pelo seu apoio de sempre. Dr. Carlos Alberto, vice-presidente da FEComércio, gostaria também de agradecer o apoio e a hospitalidade que a FEComércio nos ofereceu. Muito obrigada. Também queria fazer uma saudação especial aos nossos presidentes que vieram nos prestigiar. São muitos, graças a Deus, muitos estados, os presidentes fizeram presente. Então, em nome da nossa querida presidente Taciana, eu queria saudar todos os nossos presidentes. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada, Taciana. Também é importante mencionar o trabalho super relevante dos nossos vice-presidentes. Em nome da nossa querida vice-presidente Simone, eu queria saudar todos os vice-presidentes aqui presentes. A Simone é vice-presidente da Junta Comercial do Piauí, mas, na verdade, ela é vice de todos nós, porque ela nos ajuda muito. Muito obrigada, Simone. Preciso também saudar a equipe da Junta Comercial do Estado do Pará, que foi um braço forte mesmo com a gente, nos ajudando muito. Se hoje tudo que vocês estão vendo aqui tem o dedo da Junta Comercial do Estado do Pará, que nos ajudou bastante. E, em nome da Socorro Porto, eu queria saudar todos vocês, meus colegas do Pará. Muito obrigada. Também é muito importante saudar os servidores da Junta Comercial de São Paulo, da JUSESP. Então, em nome do André, eu queria saudar todos os servidores da Junta Comercial do Estado de São Paulo. Muito obrigada pelo apoio de vocês. E, por último, e também tão quanto importante, saudar os vogais aqui presentes, que compõem o vocalato das nossas juntas, que está sempre com a gente hoje. Todos nós, para estarmos aqui, a gente precisa antes ser um vogal. Então, aqui eu fui apresentada para vários vogais aqui, eu preciso saudar a presença e agradecer o apoio dos senhores vogais aqui com a gente. Muito obrigada. Senhoras e senhores, eu preciso também agradecer muito a Deus. Sem Ele, nada é possível. E a todos que, de forma direta e indireta, colaboraram para que este primeiro CONAGE pudesse acontecer. Aos patrocinadores aqui citados que viabilizaram este evento. Aos servidores das juntas comerciais que buscam melhorar a melhoria contínua do ambiente de negócios do Brasil. Aos meus colegas, presidentes, vice-presidentes das juntas comerciais, que muito me honra quando me delegaram a mim a presidência da nossa FENAJU.
e a todos os integrantes da Rede Sim, que desde 2007 se unem para promover a celeridade e melhoria do registro mercantil em nosso país. É motivo de orgulho estar servidora pública e, com o meu trabalho, contribuir para a construção de um ambiente mais favorável, atrativo e acolhedor para os empreendedores que aqui desenvolvem os seus empreendimentos e negócios. Hoje, como servidores, nosso ofício é servir. Servir ao público o que fazemos com dedicação. Nosso trabalho, nossas decisões afetam a vida das pessoas, o que certamente influenciarão o futuro da nossa economia. Por essa razão, também devemos nos empenhar cada vez mais. O Brasil é gigante pela própria natureza, tem tudo para ser mais próspero, ampliando a geração de emprego e renda aos milhões de desempregados. E quanto mais forte a economia, melhor a condição de todos. São os empresários que movem a economia e que podem reduzir o desemprego no país, razão pelo qual devemos empenho máximo na redução dos custos e dos prazos para os empreendedores que aqui decidem investir seu tempo, seus recursos e seus empreendimentos. As juntas comerciais, quanto integradoras estaduais, têm feito com excelência o seu papel para tornar cada dia mais célere o processo de registro de pessoa jurídica a elas vinculadas. A última publicação do Doing Business mostra que um dos poucos indicadores em que tivemos melhora foi o de abertura de empresas, o que nos compete, deixando claro que colhemos os frutos do nosso empenho no fortalecimento da Rede Sim. Fácil não tem sido. Muitos são os obstáculos, mas nenhum nos impede de seguir no firme propósito de melhorar diariamente o ambiente de negócios em nosso país. Em nossa missão está o de integrar órgãos de registro, licenciamento e prefeituras. Tenho conhecimento de que muitos de nós, presidentes, saímos Brasil afora, divulgando, integrando e mostrando todas as vantagens aos prefeitos sobre a nossa integração. Saímos de norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque, no Amapá, ao Chuí, no Rio Grande do Sul, e muitas vantagens de estar integrado à Rede Sim. Nosso ofício é suporte às atividades econômicas e nos mostra lições sobre a necessidade de pensarmos constantemente a melhora com foco no usuário, foco no cliente, né, Carlos Alberto? No usuário do registro mercantil. Temos maravilhas naturais riquíssimas, diversidade de culturas, uma culinária ímpar e um povo extremamente acolhedor. Sem dúvida, somos muito comprometidos com a nossa missão, aprendemos muito nestes valiosos encontros, onde nos proporcionamos intercâmbio de boas práticas, relatos e experiências suficientes para comprovar a dedicação e empenho de cada um que faz a junta comercial. E a Rede Sim. Como servidores públicos, cumpridores do nosso papel na economia, é que nos reuniremos no CONAGE, em São Paulo, para, unidos, buscarmos cada vez mais a melhoria no ambiente de negócios para o nosso Brasil. Destas reuniões surgem o aprimoramento do registro mercantil, o que reflete na economia dos nossos estados e, por consequência, do país, em suas relações internacionais. Quase todas as juntas já operam com processo 100% digital, reduzindo consideravelmente o tempo de tramitação dos processos, que, em muitos casos, são concluídos em minutos. Fruto do nosso trabalho, favorecendo a melhora da vida do empresário e usuário dos nossos serviços. Creio que temos ainda muito trabalho para fazer. E a missão de construir agora, no presente, oportunidades para o futuro e lutar diariamente para deixarmos nosso legado em favor do desenvolvimento social e econômico e do empreendedorismo nacional. Parabéns a todos que buscam a melhoria do ambiente de negócios no Brasil, parabéns aos membros da FENAJU e aos presidentes e vice-presidentes e todos os gestores das juntas comerciais e aos integrantes da Rede Sim. Concluo assegurando meu compromisso irrestrito como membro e atual presidente da FENAJU, com a continuidade dos trabalhos realizados pelos meus antecessores e o crescimento e projeção da FENAJU, para que os futuros gestores tenham uma entidade cada vez mais forte, reconhecida nacional e internacionalmente. Tenhamos um ótimo CONAGE. Muito obrigada.
seguir, ouviremos a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, Patrícia Ellen. Não há pressão de horário que nos faça tomar, né, o lugar da nossa anfitriã aqui, que representou muito bem a todos nós. Então, muito obrigada, Silene, muito obrigada, Walter, que tem sido um grande parceiro na nossa jornada aqui de modernização e desburocratização dos processos no Estado de São Paulo. Queria aproveitar também para agradecer a presença do nosso vice-governador do Distrito Federal, Paco Brito, representando aqui também o governador, Carlos Alberto D'Ambrosio, da FEComércio, representando aqui nosso querido presidente também, a Anne Caroline, do DREM, né, e também o Nizar Ratib Midrei, da Presidência da República, representando a Secretaria-Geral. Estamos todos juntos aqui, numa tarefa que vai exigir cada vez mais de nós trabalharmos de uma forma bastante integrada. Uma coisa que nós aprendemos desde o início dessa jornada, e hoje aqui eu estou representando o nosso governador João Dória, e o que ele mais repete para todos nós no Estado de São Paulo é que nós somos um time, que nós não podemos trabalhar em projetos isolados, que nós temos que trabalhar juntos, sempre visando facilitar a vida dos nossos empreendedores, das nossas empreendedoras. Ele também sempre coloca, e nós já ouvimos algumas vezes, que a maior prioridade do governo do Estado de São Paulo é gerar oportunidades de emprego e renda para a nossa população. E a última coisa que ele sempre repete é que sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então que nós temos que pensar grande e irmos atrás das grandes soluções e resolvermos os grandes desafios. Se nós juntarmos todas essas coisas aqui, eu concordo, Silene e Walter, e fico muito lisonjeada de ouvir aqui a importância do governo para a geração de empregos, mas, na verdade, não tem uma sala mais importante para a gente hoje, para a geração de oportunidades de empregos no Brasil, do que essa aqui. São vocês que são a porta de entrada para os nossos empreendedores. E os nossos empreendedores, em especial as micro e pequenas empresas, são quem geram mais da metade dos empregos, não somente em São Paulo, mas em todo o Brasil. Então, essa porta de entrada faz toda a diferença. E ela precisa ser cada vez mais integrada. Nós não podemos virar para o empreendedor e dizer que nós abrimos a empresa, mas nós não resolvemos o problema dele de licenciamento. Nós resolvemos uma questão de uma atualização societária, mas não lidamos com uma preocupação que eles têm com o corpo de bombeiros. Nós resolvemos uma questão de certificação digital, mas não temos nada a ver com outras questões com a Receita Federal. Então, isso mudou. E o nosso trabalho é um só. Não é trabalho do empreendedor se perder na miríade de processos, serviços, de departamentos e nas 3 instâncias federais para resolver os seus problemas. É nosso papel simplificar a vida dele. E como nós vimos como resultado, Silene, apesar de, sim, a abertura de empresa ter melhorado, infelizmente, nós perdemos 15 posições no ranking do Doing Business, no ranking de ambiente de negócios. O Brasil perdeu 15 posições. E não adianta a gente fazer o nosso trabalho se os outros processos não melhoram também. Então, como sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, o meu convite para a gente aqui é sermos donos do relatório do Business, entendermos ali cada processo que precisa ser melhorado e sermos os agentes dessa transformação. Nós precisamos lidar com todos os departamentos e mudar indicador por indicador. E não é suficiente a gente só atingir o padrão ou a média dos países desse ano, porque estão todos melhorando seus processos, estão todos trabalhando para terem uma oferta de serviços melhor. A nossa vice-presidente da Junta Comercial esteve numa missão na Estônia, e, na sequência, eu estive lá também. Nós vimos que nós temos empreendedores brasileiros que estão deixando de pagar impostos aqui e estão abrindo empresas na Estônia, porque ali eles conseguem rodar os seus negócios de uma forma mais fácil e mais simples. Isso é inaceitável num país próspero como o nosso, num país grande como o nosso, num país empreendedor como o nosso. Nós perdemos os nossos empreendedores porque eles não conseguem rodar o negócio deles aqui no Brasil. Então, a gente tem um trabalho grande pela frente, e sim, São Paulo tem uma responsabilidade grande nesse processo, porque metade dos registros de empresas
passam pelo Estado de São Paulo. Então, vocês contem conosco nessa jornada, e já estamos, sim, fazendo um trabalho bastante grande e nos cobrando, né, para estarmos sempre melhorando. A gente acabou de passar por uma migração muito desafiadora. É conhecido por todos vocês que o Estado de São Paulo, apesar de ter 50% dos registros, era o único que não tinha um integrador. Agora, vocês imaginem o que foi implementar o integrador, rodar os nossos processos no momento como nós estamos vivendo hoje, de retomada econômica. Mas nenhum de nós nos esquivou do desafio. Não tem sido fácil, nós temos aí uma boa quantidade de municípios ainda em processo de adaptação, sofremos críticas, sim, em muitos momentos, mas estamos aqui para isso, porque o trabalho de mudança não é simples. Então, queria agradecer aqui ao presidente Walter Ioch, à vice-presidente Adriana e todos os que estão aqui presentes da Junta Comercial de São Paulo e todos vocês do Brasil inteiro, porque se São Paulo integrar, vai funcionar para todos vocês. Porque qual empresa hoje que opera em outros estados que não tem pelo menos uma filial no estado de São Paulo? Então, essa situação não era uma situação que era uma situação normal, era uma situação inaceitável. Então, a gente tem que entender os limites do que é aceitável e do que é inaceitável. Não dá para termos uma junta com o porte de São Paulo sem o integrador. Custe o que custar, nós temos que fazer essa transformação. Não dá para ter um país como o Brasil ocupando a 124ª posição como ambiente de negócios. Então, nós temos que aprender a nos indignar com isso e irmos muito além dos nossos processos, porque os empreendedores não vão reclamar nos outros departamentos, eles vão bater na junta comercial, eles vão bater, em alguns casos, no SEBRAE, mas são vocês que ouvem as reclamações. Então, somos nós que temos que ser os agentes dessa mudança. Eu queria aproveitar esse momento para celebrar alguns resultados que nós já estamos tendo. Nós chegamos da missão de tecnologia na Califórnia, inclusive foi a primeira vez que um governador fez uma missão internacional para a Califórnia. Fica aqui o convite que precisamos fazer mais disso também, todos nós e todos os estados, não só os governos, mas as juntas comerciais, as equipes técnicas. A gente precisa ir lá fora e trazer esses investimentos para cá. Eu ouvi de uma série de investidores que eles têm muito dry powder. Vocês sabem o que é dry powder? Dinheiro parado para investir e que faltam projetos. Então, há uma expectativa muito grande de projetos. Nós precisamos fazer essa ponte de uma forma mais efetiva. E não dá para fazermos isso esperando que os investidores venham até nós. Ainda mais, infelizmente, com a nossa piora no ranking do Business. A gente vai precisar, sim, ir até eles. A gente vai precisar ser mais proativos e cada um de nós vai estar levando a mensagem e a imagem, não só dos nossos estados, mas de todo o Brasil. E, com isso, eu gostaria de celebrar 4 resultados que a gente está tendo esse ano, que, para mim, são exemplos concretos desse esforço que está sendo feito. A gente voltou da Califórnia, na segunda-feira de manhã, eu fui, na sequência, para Praia Grande e para Mogi das Cruzes, onde eu estive hoje de manhã, finalizando o 23º Multirão do Empreenda Rápido, em parceria com o SEBRAE, para a gente fomentar o empreendedorismo, para que a gente tenha mais abertura de empresas. E aí, eu recebi hoje, que talvez seja o primeiro indicador aqui, que é novo, eu, pelo menos, não tinha esses dados antes, sobre a abertura de empresas no nosso estado, e fiquei muito feliz de ver que nós registramos, de janeiro a outubro, quase 10 mil empresas abertas no nosso estado. E que, se a gente continuarmos nessa velocidade, a gente vai conseguir chegar, na verdade, por mês, o total de empresas abertas foram 195 mil, e se a gente continuar nessa velocidade, a gente vai fechar o ano com quase 230 mil empresas abertas. E isso vai ser o recorde histórico da junta comercial. Então, se alguém tem dúvida que a gente está retomando a economia, nada melhor do que saber que nós temos empreendedores abrindo empresas, gerando empregos, gerando riqueza no nosso estado e que vai reverberar no Brasil inteiro. Essas missões também, que foram 7, capitaneadas pelo governador pessoalmente, também nos trouxeram o segundo maior número de investimentos anunciados desde 98. E um crescimento de PIB para o estado de São Paulo que vai chegar a quase 2%. A perspectiva desse ano é 1,9%. O Brasil também está começando a recuperar, deve fechar o ano com 0,9%, mas nós sabemos a responsabilidade que São Paulo tem nessa jornada e não vamos mais nos esquivar dela.
Nós podemos rodar como um Estado sozinho, mas não está correto fazer isso, e dei o exemplo bem concreto do integrador. Vai dar muito trabalho essa jornada pela frente, e eu termino aqui com um convite para todos nós, né, como eu comecei. A maior prioridade do Estado de São Paulo é gerar oportunidade de emprego. A nossa população precisa de emprego, não só no Estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. São Paulo, no último trimestre, foi o único estado que diminuiu o desemprego. E muito disso tem a ver com o trabalho de vocês, abrir empresas, gerar emprego para a nossa população. Então, o meu convite para todas as outras juntas comerciais é que todos vocês levem essa mensagem para os seus estados. A porta de entrada está em vocês. Não adianta São Paulo retomar sozinho. A gente precisa todos os estados criando oportunidades de emprego e renda, porque o Brasil precisa prosperar. Todos nós precisamos fazer o nosso trabalho, e meu pedido é que, ano que vem, todos nós estejamos 100% comprometidos para melhorar a nossa posição no ranking do InBusiness, independente de qual é o trabalho da junta comercial. É o nosso trabalho passar e bater de porta em porta, se for necessário, para mudar indicador por indicador. O Brasil não merece essa posição. A gente pode muito mais, e vocês aqui podem muito mais do que a gente está fazendo hoje. Então, agradeço até agora o trabalho de todos e deixo esse convite para a gente fazer a história ano que vem, melhorando a nossa posição no ranking, como todos nós merecemos. E falo isso não só por nós que estamos nessa sala, mas pelas pessoas que estão lá fora, precisando de oportunidade de emprego e renda. Eu costumo dizer, eu sou uma privilegiada hoje, porque eu nasci no Campo Limpo, hoje eu moro em Alto de Pinheiros, são 20 quilômetros de distância, mais de 20 anos de diferença de idade média a morrer. Mas a maior parte da minha família está no Capão Redondo, no Jardim São Luís, no Parque Arariba, e é muito triste ver a situação de todos hoje procurando oportunidades de emprego. Então, a mensagem que eu estou passando aqui para vocês é para mim mesma também. A cada emprego que a gente gera, eu sinto que eu estou ajudando uma pessoa da minha família. E, na posição que eu estou hoje, é meu dever fazer isso. Então, muito obrigada, conto com vocês nessa jornada, vamos mudar a nossa história no que vem e vamos fazer as juntas terem o papel de protagonismo que devem ter nessa história. Muito obrigada. Secretária Patrícia Ellen, por motivo de agenda, terá que se ausentar neste momento. Agradecemos muito a sua presença na abertura deste nosso encontro. Ouviremos a diretora substituta do Departamento de Registro Empresarial e Integração do Ministério da Economia, Anne Caroline Nascimento. Oi, gente, boa noite a todos, tudo bem? É um prazer enorme estar nessa noite aqui com vocês. Eu sou filha dessa casa aqui, né? Me sinto parte do time da JUSESP até hoje. Tenho todo orgulho do mundo de falar isso por onde eu passo. Aprendi muitas das coisas que eu sei hoje de registro de empresas nessa casa, dentro da JUSESP. E falo isso com muito orgulho mesmo. E vocês podem ver que o reflexo do que tem no DREI, tá, pessoal? Podem até conversar com o pessoal da junta hoje, faz parte da junta aí, que foi a base. Tá? Então, todas as instruções normativas que saem diariamente têm aí realmente um grande respaldo. Falo com muito respeito, com muito carinho. E aproveito, né, a oportunidade já para parabenizar o Dr. Walter, e toda a mesa, em nome do qual eu cumprimento toda a mesa aqui, todo o dispositivo de honra, e a presidente Silene, na pessoa da qual também eu cumprimento todas as mulheres aqui presentes. A mesa está muito bem representada. Inclusive, foi um prazer enorme ouvir aqui a secretária Patrícia Ellen falar. Nos representa muito bem, né? Mulheres presentes. E o que eu tenho para falar para vocês, gente? O DREI, esse ano, e eu vou ratificar muitos dos pontos que já foram aqui ditos, o DREI, esse ano, a gente realmente recebeu muitas críticas, porque a gente precisa avançar. As palavras que foram aqui ditas pelas secretárias, a qual eu parabenizo, são reais. O Brasil precisa avançar, não dá para fecharmos os olhos e não percebemos,
Não, a gente fica parado enquanto tem tantas pessoas desempregadas. A gente tem um quadro de 12 milhões de desempregados hoje. A gente recebe, e a presidente Silene pode até confirmar o que eu estou dizendo aqui, a gente recebe relatos, e eu falo em nome dela, por ela ser uma empreendedora, que está diante de uma junta comercial e presidindo uma federação com tanto respeito no país, quanto a FENAJU. E a gente recebe reportes diários de pessoas que querem empreender, que querem abrir empresas e não conseguem. E não conseguem, e aí a gente fala, não é só pela parte da junta comercial, não conseguem pelo todo. A integração realmente é a palavra do momento. A gente tem que integrar. E não é só integrar, a gente tem que integrar de forma desburocratizada, a gente tem que conseguir varrer de uma vez por todas a burocracia. E é isso que a gente tentou fazer todo esse ano. Então, peço desculpas para os senhores que tiveram que trabalhar muito e para as senhoras, a grande maioria aqui dos técnicos presentes das juntas comerciais, mas vocês podem ter certeza que todo o trabalho que vocês fizeram esse ano impactou positivamente. A gente pode não ter percebido os resultados nesse relatório, mas a gente vai colher esses frutos nos próximos, a gente vai continuar trabalhando para avançar nesse sentido. É com muito prazer que eu falo, né, que a lei da Redecim, a Lei 11.598, criada em 2007, ela vai, na próxima terça-feira, completar aí 12 anos. São 12 anos de Redecim. São 12 anos que a gente está lutando, tentando varrer a burocracia, integrar os processos. E, nesses 12 anos, a gente avançou muito. Gente, a gente não pode esquecer que a gente sai de um cenário que a gente demorava mais de 150 dias para abrir empresa no Brasil, e hoje a gente sabe que, para as empresas que já têm um processo simplificado de licenciamento, a junta fazendo aí o processo de registro automático em milésimos de segundos, a gente já está entregando aí para a maior parte do cidadão que está abrindo empresa nesse país, ele está conseguindo terminar todo o processo em menos de um dia. Gente, isso é histórico. O que a gente fez esse ano é história. É história, e isso vai ter um impacto positivo para a sociedade brasileira. Tá? Então, o que eu peço para vocês, meu apelo, é que a gente continue com foco no cidadão. Esse encontro aqui, né, eu pude aí ver a programação, e eu sei que amanhã a gente vai ter um dia fantástico, exatamente para pensar. O maior objetivo desse encontro é a gente repensar. Vocês podem apontar o que vocês quiserem, se tem algo que está ruim, se tem algo que ainda é uma trave, ainda é um obstáculo no meio do caminho, a gente tira a trava. A gente não está apegado a nenhum tipo de procedimento. O que a gente quer é simplificar, desburocratizar e avançar. Porque esse país pode e merece ser melhor. E a junta comercial tem um papel efetivo, importantíssimo. Sem as juntas comerciais, e por isso vocês são tão cobrados, e por isso que o cidadão, quando vai reclamar na junta comercial, ele reclama do todo. Exatamente porque o maior papel da junta hoje é fazer a integração acontecer. São vocês. Pode não estar lá na lei da Redecim, mas está na resolução 25 do CGSIM, muito bem esculpida e ali muito bem colocado, porque a gente sabe do papel e do trabalho verdadeiro que vocês fazem no âmbito dos estados. Sem vocês, a integração não aconteceria. Sem vocês, a gente não estava conseguindo entregar empresas aí, que o cidadão abrisse uma empresa hoje em um dia. A gente não conseguiria isso. Só que a gente sabe que a gente ainda precisa avançar. A gente sabe que, por mais que a gente tenha aí conseguido aprovar esse ano a Lei da Liberdade Econômica no âmbito do Congresso, que traz aí o registro automático e traz também para a gente a questão da simplificação do licenciamento, dispensando diversas atividades para que o cidadão aí, né, atividades que representam um menor potencial ofensivo para o meio ambiente, para a integridade física e até para as questões sanitárias, a gente sabe que, se a gente não conseguir tirar essa lei do papel, ela aprovada não vai valer nada. Se todas as juntas comerciais não conseguirem implantar aí o registro automático, a lei é letra morta, gente. Quem faz a lei ter vida são vocês. Então, me desculpem se, por vezes, a gente fica no pé, se a gente liga, se a gente fala junto, a gente precisa. A gente faz isso exatamente porque a gente não anda sozinho, porque a gente precisa das juntas comerciais. E o papel que vocês vêm desempenhando, além de fundamental, é brilhante, digno de nota, e eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Aproveitem o evento. Vamos conseguir sair do outro lado, vamos fazer construções construtivas, vamos fazer algo que não seja inovador, algo que seja disruptivo. Vamos romper com o que a gente tem hoje. Se a gente tiver que começar tudo de novo, mas for para começar tudo de novo, para a gente melhorar aí a questão do desemprego no país, para a gente conseguir impactar de fato positivamente o ranking do InBusiness e melhorar a posição do nosso país, atraindo investimentos para os próximos anos, faremos, vamos fazer. Eu estou aqui para ouvi-los, para participar aí com vocês de todos os debates nos próximos dias aí do encontro.
e para ficar à disposição de vocês para o que vocês precisarem. A gente pode e deve ser melhor, e eu acredito em cada um de vocês, tá? Muito obrigada mesmo. Ouviremos o senhor Nizar Ratib Midrei, secretário de Soluções e Modernização do Estado, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Boa noite, senhoras e senhores aqui presentes no evento, no primeiro CONAGE. Eu vou pedir para baixar um pouquinho essa luz aqui, se for possível. Presidente, a luz é forte, né? Bom, pessoal, quero agradecer muito à presidente Silene Sabino pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer ao presidente Walter Hiroshi pela oportunidade de poder conversar um pouquinho com vocês e trazer as questões que nós estamos trabalhando dentro da Secretaria de Modernização da Presidência da República. Ao meu governador, Paco Brito, eu sou brasiliense, governador do nosso Distrito Federal, que é um estado de todos, né, o Distrito Federal é de todos, né, governador? A minha amiga Anne, trabalhamos muito juntos, né, Anne? E não posso deixar de falar o Dr. Carlos Alberto D'Ambrosio, vice-presidente da FEComércio, instituição essa que, junto com a Secretaria Secretaria de Modernização da Presidência da República, vai fazer um forte trabalho de parceria no Doing Business global, inclusive com eventos que são paralelos. Faremos um evento amanhã em parceria com a FEComércio, um outro evento com a FEComércio do Rio na segunda-feira. E muito foi dito aqui pela nossa secretária Patrícia e por outros que me antecederam aqui sobre a questão do Doing Business global. O Brasil realmente perdeu 15 posições nesse último levantamento, e é a nossa secretaria que tem a competência de acompanhar esse relatório, né? O relatório de ambiência de negócios, ele traz 10 indicadores. Nós melhoramos em alguns, pioramos em outros, mas pioramos em um indicador que realmente fomos pegos de surpresa, governador. Fomos pegos de surpresa no indicador que trata de obtenção de energia elétrica. Como os senhores bem sabem, o Doing Business Global ele trabalha com a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro, e nesse indicador nós perdemos, de um ano para outro, 50 posições. Fomos atrás, investigamos, para entender o que aconteceu de um ano para outro que fez o Brasil perder 50 posições, presidente, em relação aos demais, à sua posição no ano anterior. E fomos surpreendidos, porque na prévia do relatório, que veio em agosto, nós temos isso tudo documentado, não havia sido mudada a métrica pelo Banco Mundial, e fomos pegos, então, de surpresa, sim, de surpresa, porque a prévia que nos foi enviada não sinalizou essa questão, e essa mudança gerou ao país essa perda de 15 posições. Se tivéssemos mantido a mesma posição do ano anterior nesse indicador, nós teríamos avançado 3 posições. É pouco. Nós temos o compromisso do nosso presidente Jair Bolsonaro de, até o final do primeiro mandato dele, 2022, nós consigamos ficar entre os 50 maiores economias, e esse compromisso vai ser alcançado. Para alcançar esse compromisso, nós precisamos, e aí eu me aproprio das palavras da secretária Patrícia, e lanço um desafio em cima do que ela falou. Eu desafio as juntas comerciais das nossas 27 unidades da federação a muito mais do que se preocuparem apenas, e não estou menosprezando o apenas com o trabalho de vocês, mas de serem os agentes da modernização de cada um dos seus estados. A Junta de São Paulo, pelo que eu percebi no discurso da secretária Patrícia, ela vai desempenhar esse papel, presidente. A Junta vai fazer muito além do que apenas o registro mercantil. Ela vai ser um agente de desenvolvimento no estado de São Paulo.
eu desafio, entendam como um desafio do bem, como algo para poder instigar os presidentes aqui presentes a transformar a junta comercial de cada um dos estados num agente de modernização do Estado. Como eu disse, e repito, sobre a questão da nossa posição, o que fez nós cairmos 50 posições, porque, gente, não tem lógica. Os outros países, os outros 190 países avaliados, não evoluíram de um ano para outro que fizesse o Brasil cair em 50 posições. O que aconteceu, e isso é importante vocês estarem atentos, é que o Banco Mundial, no mapeamento que ele faz, identificou que no Rio de Janeiro, para se obter energia, o custo é zero, e apontou que aqui em São Paulo o custo é de R$150 mil para se obter energia para uma pequena empresa. Vamos ser franco? Vamos ser honesto, governador? Não é uma verdade, porque tanto a energia de São Paulo quanto a energia do Rio de Janeiro são energias que são reguladas pela ANEEL. O regulamento que se impõe é exatamente o mesmo, as metodologias utilizadas são exatamente as mesmas, e nós já temos um relatório técnico da ANEEL extremamente embasado, que nós vamos subir uma reclamação para o Banco Mundial por meio do nosso Ministério das Relações Exteriores, para marcar a posição do governo brasileiro de que nós não concordamos com essa piora desse ranking, porque nós não concordamos com a verificação que foi feita, porque eles disseram que a nossa piora foi por questões normativas. E o Brasil, como os senhores bem sabem, as normativas da ANEEL valem para São Paulo, valem para o Rio e valem para as distribuidoras de energia de cada um dos estados dos senhores. E digo mais, vou trazer um fato novo aqui, que alguns dos senhores talvez não conheçam, alguns já conhecem. O presidente Bolsonaro sempre fala que é mais Brasil e menos Brasília. Nesse sentido, nós convidamos todos aqui a estar conosco em Brasília no dia 12 de dezembro. Nós vamos lançar o relatório do Banco Mundial, o Doing Business subnacional. O Doing Business Global só mensura os indicadores nas cidades do Rio e São Paulo, e nós, seguindo a premissa do nosso presidente, nós vamos lançar o subnacional e nós vamos fazer o mapeamento e a pesquisa nas 27 capitais desses países. Nós vamos medir o tempo de abertura de empresa, nós vamos medir, me ajuda, Laércio, nós vamos medir o tempo de abertura de empresa, nós vamos medir o tempo de registro de propriedade, nós vamos medir obtenção de alvará, nós vamos medir diversos índices e nós vamos poder avaliar como é que está o desempenho das nossas 27 capitais. O Banco Mundial, o presidente da Junta Comercial de Roraima está aqui? Está aqui? O Banco Mundial ficou surpreso, mas vocês vão medir uma cidade com menos de 1 milhão de habitantes? Aí eu falei, sim, vamos medir, sim. Porque a nossa ideia é mais Brasil, menos Brasília. Eles queriam que a gente medisse por quantidade de população, fizesse a escolha das 30 cidades por quantidade de população. Eu falei, não, nós vamos medir, o Banco Mundial vai ter que rodar, do OEARPOC, né, ao Chuí, vai ter que rodar todas as 27 capitais desse país, porque o Brasil, com todo respeito, com todo o amor que eu tenho por Rio de Janeiro e São Paulo, pelas duas cidades, o Brasil ele é representado nos 5.570 municípios. Então, fica o convite para vocês aqui, das juntas comerciais, serem os nossos agentes de modernização. Fiquei muito feliz, presidente, quando eu vi o hino de vocês e tem lá a palavra modernização. Quando nosso presidente da junta comercial, Walter, citou na fala dele a palavra modernização, na fala da secretária, modernização, na fala da Anne, de todos que me antecederam, a palavra modernização. O presidente Bolsonaro, com a sensibilidade que ele tem, decidiu, nesse governo, criar a Secretaria Especial de Modernização vinculada à Secretaria-Geral. Por quê? Porque nós trabalhamos com a meta de criar o Plano Nacional de Modernização do Estado e da gente poder trazer
o rumo, o direcionamento, qual que é o caminho que nós vamos seguir nesse país em termos de modernização. Para vocês terem ideia, só esse ano o governo federal já digitalizou, tirou o balcão de mais de 470 serviços que são de responsabilidade do governo federal. Tem 2 serviços que eu gosto sempre de dizer. Os meus amigos do INSS e do Denatran, eles ficam muito felizes quando eu digo isso, governador. Hoje, o cidadão brasileiro, ele pode se aposentar, ele abre uma empresa em 15 minutos em algumas das juntas que estão aqui. Não abre, Anne? Pois o cidadão brasileiro, hoje, ele consegue se aposentar em 15 minutos, usando um aplicativo. Os senhores aqui, a maioria, provavelmente, dirige e tem a sua carteira de habilitação. Nós modernizamos um aplicativo, o serviço, e hoje você não precisa mais do documento físico. Hoje, o documento está digitalizado, governador. Está no aplicativo, e lá você consegue ver se você tem multa, você paga as suas obrigações estaduais, o seu IPVA, as suas obrigações todas nos estados, e a sua carteira está hoje no seu celular. Né? Você pode viajar por dentro do país e usar o seu celular e mostrar que você vai conseguir transitar dentro do país hoje. Então, assim, o governo federal está muito empenhado em modernizar o Estado. Nós estamos aí, 15 anos atrás, foi citada a Estônia. Eu adoro quando citam a Estônia. A Estônia é um país com... Governador, a Estônia é um país que é menor do que o nosso Distrito Federal. Tem 1 milhão de habitantes. E quando eles começaram o processo de modernização deles, eu não estou menosprezando a Estônia por conta disso, eles são um case muito importante. Mas, quando eles fizeram a modernização do país dele, colocou todos os cidadãos com a carteira digital eletrônica, com a carteira de identidade eletrônica, eles tiveram um problema no chip, governador. Aí sabe o que eles fizeram? Trocaram 1 milhão de carteiras. Custa, em média, R$20, 20 milhões de reais. Eles trocaram. Num país de 200 milhões de reais, gastando R$20 para botar uma carteira na mão de cada um dos senhores aqui, se a gente fizer alguma coisa errada, imagina o custo disso para um país nessa situação que a gente está vivendo. Então, assim, a gente não pode errar nesse aspecto. A gente não pode se dar o luxo de errar nesse aspecto. Nós temos que correr, nós temos que modernizar o país, nós estamos pelo menos 15 anos atrasados em relação às grandes potências que trabalham já essa questão de governo sem papel, governo com plataforma. E eu coloco aqui a nossa Secretaria de Modernização do Estado à disposição da FENAJU, para que juntos a gente possa construir a modernização desse país. Tá? Infelizmente, o secretário de Modernização, José Ricardo, não pôde estar presente. Estou aqui representando ele. Deixo um abraço fraterno aos senhores aqui do nosso ministro Jorge Oliveira, uma pessoa assim, de uma sensibilidade enorme, muito preocupado em entregar soluções para o cidadão, que, quando nós chegamos lá, falou o seguinte: precisamos modernizar o Estado e colocar o cidadão no centro. Não é o governo no centro, é o cidadão no centro. Você tem que olhar para o cidadão e falar: eu vou facilitar a sua vida. O Estado tem que fazer o mínimo para atrapalhar o cidadão a empreender, a buscar os seus direitos, a ter saúde, educação, enfim. Deixando um abraço de todos os meus líderes aqui, eu agradeço a oportunidade, presidente, que você me deu de poder compartilhar com vocês esse momento. Muito obrigado. Nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença do senhor Antônio Cunigeles Júnior, representando o presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, José Sérgio da Costa. Encerrando os pronunciamentos, ouviremos o governador em exercício do Distrito Federal, Paco Brito. Boa noite a todos. Primeiramente, saudar a Deus por estarmos aqui com saúde, todos nós. Saudar a doutora Silene Sabino, presidente da FENAJUS, sempre deputado Walter Hiroshi, presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo, Nizar Midrei, secretário de Modernização da Presidência da República, a qual saúdo todos do dispositivo aqui. Presidente Silene, antes de começar o discurso, que será muito breve,
Gostaria de agradecer pelas belas palavras que fez a meu respeito. Me sinto muito honrado pelo convite de vir aqui. Como você falou mesmo, na nossa gestão, nós levamos para dentro da nossa casa, através do nosso presidente Valide, do Maximilian, tá, a FENAJUS e o CONAGE, com vocês presentes no Distrito Federal, que é a capital de todos os brasileiros. Então, a senhora não sabe a honra que me deu me convidar para vir a esse primeiro CONAGE. Esse primeiro Congresso Nacional de Juntas Comerciais acontece no momento que o ambiente de negócio do Brasil começa um novo ciclo, e a gente espera que seja um ciclo de desenvolvimento sustentável, forte e amplo para os empreendedores. Serei breve nessas considerações sobre a importância do trabalho dos senhores e senhoras que desenvolvem, que são reconhecidos em todo o país. Mas é preciso ressaltar que essa nova legislação está sendo posta em prática e a participação das juntas comerciais é crucial para que os negócios fluam com a maior facilidade, que os benefícios sejam percebidos pelos cidadãos. Neste encontro, experiências serão trocadas sobre os mais diversos pontos para que cada um dos senhores e senhoras possam contribuir para a geração de postos de trabalho, para facilitar a vida do empreendedor e para organizar o setor produtivo, a partir de ações mais ágeis e também informações que aperfeiçoam o ambiente de negócio para o Brasil. Tenho certeza que sairemos daqui mais ricos, com uma perspectiva diferente, mais inovadora em relação às pessoas que querem empreender, gerar renda, postos de trabalho, progresso e bem-estar. O Brasil precisa criar empregos, ocupações, trabalho e renda, dar dignidade ao cidadão, e a ação de cada um dos senhores e senhoras aqui é importante para isso, para que as juntas comerciais, há muito tempo, não são apenas órgãos responsáveis pelo registro de atividades econômicas regionais, mas têm funcionado como vetores de progresso em cada um de seus estados. Estamos diante de grandes desafios impostos pela modernização dos serviços e pelas necessidades da redução da burocracia. Vai caber a todos propor e levar adiante novas formas de trabalhar, ainda mais simplificadas, mais ágeis, mais próximas dos cidadãos, que procuram as juntas comerciais e mais pertinentes a quem quer gerir seu próprio negócio. Neste momento de grandes transformações, as juntas comerciais assumem uma posição de importância ainda maior no mundo dos negócios. Precisamos nos abrir para as novas perspectivas e apresentar os estudos de experiências bem-sucedidas no mundo inteiro, como já foi dito na Letônia, em caminhos que vão facilitar a tomada de decisões. Por isso, é tão importante este congresso. As juntas comerciais já se preparam ativamente para as atividades econômicas do Brasil, mas podem fazer mais. O desafio desse congresso é encontrar maneiras que possam ser aplicadas em todos os estados e que beneficiam os empreendedores. A força de trabalho é a maior riqueza brasileira e, a partir das discussões realizadas nesse congresso, é que farão parte da Carta de São Paulo. Tenho certeza que o benefício vai espalhar pelo todo o Brasil. E, finalizando, gostaria de agradecer mais uma vez e dizer, em nome do governador Ibanez, em nome da nossa junta comercial, o DF está aberto para o próximo ENAGE, que será realizado ano que vem no Distrito Federal. Muito obrigado a todos e esperamos vocês com grandes novidades a todas as juntas comerciais do Brasil. Muito obrigado. Senhoras e senhores, em nome do primeiro CONAGE, agradecemos a todos pela presença e os convidamos para o coquetel de boas-vindas que será servido à saída deste auditório. A todos, uma boa noite e um ótimo congresso.